Olá a todos. Hoje nós vamos receber aqui no canal Tribuna Joa, o seu Délcio Quintale. Seu Délcio Quintale é um cidadão atuante, um digno representante do Grupo da Melhor Idade de Joanópolis, que neste ano completa 20 anos de existência no mês de agosto. A história do seu Délcio, também como um pouco da história do Grupo da Melhor Idade, poderá ser vista também no nosso site, www.tribunajoa.com.br. Seu Délcio, fala um pouco para nós, para o nosso telespectador, sobre a sua chegada em Joanópolis, como foi, como isto se deu. A minha chegada em Joanópolis foi meio inusitada. Eu sempre gostei do interior. A minha intenção era ir para Minas, por pedido médico, para sair de São Paulo pelo estresse que eu tinha pelos problemas coronários. E na estrada, assim que passamos Bragança, Vargem, aí minha esposa falou, não, está muito longe, vamos voltar. Eu falei, primeiro retorno a gente volta e vamos procurar uma cidade por aqui. Quando veio o nome Joanópolis na estrada, nunca tinha ouvido falar. Falei, vamos entrar lá e vamos conhecer, né? A coisa mais linda do mundo foi a entrada, chegar nas Serras e Águas, encantou. A hora que paramos aqui na cidade, do lado da igreja, descemos do carro, foi amor à primeira vista. Foi um encantamento total. Inclusive naquele dia estava eu, minha esposa, e estava minha mãe passeando junto. De lá nós fomos conhecer toda a redondeza, todas as cidades, para não ser a primeira é aqui, de repente não era. Depois de alguns meses, ainda perguntando para minha esposa, falou, é Joanópolis? Eu falei, então é lá. Aí comecei a procurar casa. Achamos a nossa casa, mudamos, e foi até estranho, porque eu dava bom dia e boa tarde para cachorro, eu não conhecia ninguém. Ninguém mesmo. E eu era muito introvertido. Eu era uma pessoa difícil de convivência. Joanópolis, inclusive, Joanópolis me mudou. Aqui eu virei falante, converso com todo mundo, fui bem aberto aqui. Foi assim que eu conheci e cheguei em Joanópolis. Certo, interessante, né? Como a cidade mudou, né? Você depois de uma vivência grande de vida, né? Seu Délcio, a sua vivência, como começou a sua vivência na cidade e até chegar ao Grupo da Melhor Idade? A minha vivência também foi mais ou menos como eu falei. Quando eu cheguei aqui eu não sabia o que fazer. Alguma coisa eu falava ainda em casa para minha esposa, Deus me trouxe para cá. O que Ele está preparando para mim eu não sei. Eu imaginava dentro de mim que, como eu tinha bastante atuação no kardecismo, e eu achava que era nisso que eu ia atuar aqui. Trabalhar, ajudar os outros, que era o que eu fazia muito lá em São Paulo. Mas nada me levava para lá. Sempre alguma coisa me impedia. Levou alguns anos, quase 6 anos, para conhecer a melhor idade, para ir me adaptando na cidade, pegando amizade com todo mundo, inclusive a minha frequência era em cabeleireira com a minha esposa, porque ela ia junto, que eu não conhecia ninguém. Até ela falava, mas lá em casa você desvia do salão. Eu falei, aqui comecei a conhecer o povo pelas esposas, depois os amigos, os maridos que viraram amigos. E entramos na melhor idade. Ali eu fui conhecendo e me sentindo bem. Aí, depois de 2 anos, tentei fazer uma chapa para a presidência, mas eu senti na época que eu era novo aqui, ainda não era aberto as portas para mim, como dizer assim, o povo ainda era um pouco reticente. Aí eu falei, vamos começar devagar então. Aí foi quando a antiga presidente, a senhora Nelly, me convidou para trabalhar. E numa das reuniões, todo mundo começou a me incentivar, vai. E aí eu entrei como diretor
de eventos, promovendo festas. Até eu me lembro que eu falei para o presidente, falei, se eu tiver carta branca para fazer o que eu quero, eu entro, senão não. Ela falou, totalmente, seu Delcio. Não o que eu quero contra, mas para poder, porque eu tinha muitas ideias, né? Aí foi quando começou a revolucionar a mineraridade, comecei a trabalhar. Tinha vontade de fazer, né, Exato. Aí eu fui me encontrando, era com o idoso que eu comecei a me sentir bem. Aí comecei a promover bastante festas, bastante passeios, esses passeios culturais, fomos viajando, era Museu do Ipiranga, era cidades do interior, cidades que eles não conheciam. Praia, né? Exato. A praia estava também já tudo programadinho para a gente ir. Aí começamos aí veio a ideia de abrir sociedade por comércio. Foi um empecilho, bastante pedras na minha frente para não fazer. Falei, não, mas eu vou. Aí comecei comércio por comércio, a oferecer o plano para eles, fazer uma sociedade entre... Na verdade era um projeto, né? Eu cheguei a fazer matéria na época, exato, né? Era um projeto revolucionário para o grupo e para a cidade, exato, né? Aí a maioria dos comerciantes aceitou, alguns tinham reticência, um pé atrás, mas aqueles que tiveram um pé atrás depois me procuraram que queriam entrar. Eu falei, agora o grupo está fechado, nós vamos abrir outro em 2020. Era a intenção, 2020, né? E deu certo. Começou com advogado, com psicólogo, com nutricionista, tudo que interessava para o grupo, além das lojas, do supermercado, e tudo deu certo. Todos gostaram, a ideia foi boa, eles participavam, nós fazíamos propaganda, davam desconto, eles entravam como sócio e também contribuíam. Nisso começou, cresceu. Nossos almoços que a gente dava com 70, 80 pessoas, passou para 150. Chegamos a ter 158 na Wanda Reganhão. Sim, foi um evento muito bonito, né? E aí terminou o mandato da Nelly de me ofereceram, entra de novo, entra, mas como presidente. Falei, então tudo bem, agora eu vou. Agora eu tenho... Agora o seu Delcio está no segundo mandato, então, como presidente. No primeiro. Está no primeiro, exato, concluindo, né? Isso. Aí eu saí de diretor e entrei para o primeiro mandato. Meu mandato termina agora em agosto. Mas nesse meio tempo, mesmo com a pandemia, eu comecei a trabalhar no estatuto. O nosso estatuto estava meio defasado. Ele aceitava sócio com 45 anos. Eu falei, tá, isso não está certo. É idoso. E nós tínhamos muito problema com a prefeitura quando ela abria para o idoso, porque existe uma lei do idoso, sim, acima de 60. E nós tínhamos sócio com menos de 60. Tanto que o nosso estatuto está prontinho, falta agora há uma reunião para a gente assinar e mudar. Acertar, né? Acertar o endereço, acertar que nem o CNPJ estava tudo atrasado, toda a documentação está tudo em ordem agora. E a data de mudar de agosto para dezembro a eleição, para não ser no meio do ano. Entrar um presidente já com o barco andando é ruim. Eu penso que ficou talvez pela questão da fundação, né? A fundação se deu numa data e o primeiro documento se deu uma outra, porém no mês de agosto daquele ano de 2001, né? Exatamente. Então essa data nós vamos preservar, seria a nossa data de fundação, mas a eleição para presidente espera terminar o ano. Aí um novo presidente entra no ano seguinte, tudo certinho, porque a transição assim na metade é difícil. É difícil. É difícil para quem está gerindo, né, o grupo e para quem está realizando as coisas e para quem entra, né? Seu Delcio, a gente sabe que em 2020, com a chegada da pandemia, existiam 2 grupos de risco, assim, em cuidado total, que eram os idosos e as crianças, né? O que o seu Delcio, enquanto presidente, entendeu que podia ser feito para superar
aquela fase, hoje já completamos um ano. O que foi feito, como é que o grupo superou isso naqueles momentos tão difíceis, no início da pandemia? A pandemia pegou todo mundo desprevenido, foi terrível. Tivemos que abaixar as portas porque nós éramos totalmente de risco. Além de ser idade, a maioria eram pessoas já com problemas de saúde. Então baixou as portas. A nossa professora de ginástica, em contato com a antiga administração da prefeitura, passou a dar as aulas por vídeo. Então, com o vídeo foi indo bem. Até o fim do ano foi uma beleza. Nós fomos, o grupo se mantinha em contato com a professora com o CRAS e com o grupo, que a gente tem 2 grupos em WhatsApp. Então, era uma engrenagem perfeita. Então, fomos bem até o final do ano. O final do ano é normal, parava tudo, férias. Sim. O problema foi na entrada de 21. Que aí parou. Aí parou, mudou a prefeitura, teve que fazer nova convocação de professores. Aí houve uma pequena dificuldade. Mas hoje como está isso, assim? Como está funcionando? Então, aí foi quando eu procurei a prefeitura. Para a gente mudar, eles se prontificaram, só que tinham que fazer convocação de professor, tudo isso ia ficar até o meio do ano praticamente parado. Aí novamente entrei eu com o comércio. O comércio, quando me vê, já treme. Fala, seu Décio vai pedir. Mas o nosso comércio de Joanópolis, né? Eu faço aqui a ressalva que eu sempre digo que na região inteira eu desconheço a solidariedade e a reciprocidade que a gente tem do nosso comércio de Joanópolis, né? Eles se prontificam. Foi aí que eu contratei alguns comerciantes e eles se prontificaram a pagar as aulas com a nossa antiga professora. Começamos a dar as aulas porque não pode ficar parado. A maioria dos idosos estavam, vamos dizer, na linguagem popular, travando. É músculo das pernas, dos braços, que não estava dando para... Eu, inclusive, comecei a procurar fisioterapia porque meus braços... Eu parei tudo, a gente fica em casa, comendo, bebendo, dormindo e não faz mais nada. Com certeza, né? Fica na aí comecei, além de trabalhar com isso, o nosso estatuto também, com a secretária, nós fomos trabalhando com a ajuda do Dr. Ari, também que ele faz tudo pelo grupo. Para mim, dar nome de comerciante é difícil, porque todos que eu bato na porta, eles me todos, graças a Deus, participam e recebem, né? Aí eu comecei a... E existe aquele carinho especial, né, seu Delcio, pelo grupo da melhor idade, isso não de agora, mas de 20 anos, com a idade que tem o grupo, sempre teve apoio do comércio e agora na sua gestão mais fortalecido, né? Tanto o comércio como o poder público. E aí começamos a trabalhar também já do fim do ano, não sei o mês, mais ou menos, agosto, setembro, uma cesta básica para quem precisa. Então, na hora que põe no grupo, preciso de mantimento, mas vem de monte, todo mundo colaborando. Maravilha, então, a gente vem e vive ajudando. É meio difícil para arrecadar, porque está todo mundo preso, mas eu vou buscando aos poucos, levo para quem precisa. E assim o grupo está indo. Está sendo possível, então, mesmo com toda essa dificuldade, essa coisa que se estende dentro das nossas casas, né? A pandemia, ela, além de nos privar do ar livre, ela também nos prende, ela nos sufoca, né? Está sendo possível, então, da forma como o senhor está fazendo a gestão, manter a união, manter a manutenção do grupo? Tá. A gente se comunica porque todos no grupo, todos 98%, tem telefone e tem WhatsApp. Então o grupo se mantém unido. Sim. O grupo está com quantos integrantes, seu Delcio? Olha, nós fechamos o grupo com 120 sócios e 40 comerciantes. Foi quando veio a pandemia, brecou. Nos primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, foi quando nós fechamos as portas. Aí eu
falei para ser para todos os sócios, a partir de hoje, porque a gente cobra uma pequena mensalidade do sócio, coisa pequena, irrisória, para poder ajudar a manter, além dos bingos que fazia. Aí eu encerrei, falei, ninguém paga mais nada porque não é justo, não tem bingo, não tem festa, não tem nada, então vamos só se manter pelo WhatsApp conversando, sem política, porque senão começa a política, é terrível. Mas sempre tem um ou outro que coloca alguma coisa, mas isso... Seu Délcio, o senhor, enquanto cidadão, enquanto presidente de um grupo de tamanha relevância na nossa cidade, né? Eu sempre gosto de reforçar essa história, que no tempo da então primeira-dama Margarete Cardoso, esposa do Dr. Ari Cardoso, quando foi fundada a Melhor Idade, eu, graças a Deus, eu sempre digo isso, tenho orgulho de ter feito parte desse momento, né? Porque o grupo da Melhor Idade, além de que era uma coisa necessária, essa valorização, esse carinho, essa coisa que os matriarcas, as pessoas que mais têm a experiência para nos dar, foram valorizados, né? Foram engrandecidos dentro do seu propósito de participação na sociedade. Então, acho assim que tudo é muito importante. E na sua gestão, o senhor como presidente e como cidadão, o que o senhor teria a dizer sobre ideias e como o senhor vê a Melhor Idade, o grupo da Melhor Idade sobreviver à pandemia e pós-pandemia, como que a gente pode fazer permanecer o grupo nas ações da cidade? Durante a pandemia é difícil ficar como está, porque não adianta, ninguém pode fazer, além de eu ter colocado essas aulas online, e inclusive vamos estender isso até o fim do ano, mas não tem outra coisa, porque ninguém pode sair. Mesmo tomando a vacina, a pessoa idosa pode frequentar, mas ele pode pegar um vírus e levar para dentro de casa. Então não tem jeito. Eu ia fazer agora já um comentário, né, sobre a imunização. A gente sabe que é preciso cuidar da saúde física, da saúde mental dos idosos, e com a imunização, o senhor acha que isso vai propiciar com que, pelo menos em parte, o grupo retome? Olha, pelo que eu vejo, tem que ser uma imunização, como eles dizem, de rebanho, que 70%, 80% da cidade esteja imunizada. Porque não adianta, vamos dizer, nós voltamos, fizemos nossas reuniões, vamos fazer um passeio, um deles pega o vírus, está imunizado, mas ele vai levar para dentro de casa. Dentro de casa tem um neto, tem um filho, então esses abaixo dos 50 anos, que vai demorar um pouco, então não adianta querer voltar tão já. Eu gostaria muito, tinha planos já todo especificado de trabalho para a nossa festa de agosto, para 7 de setembro fazer uma festa bonita, esses dois já estão descartados. Para frente, aí tem que esperar o que vai acontecer, a gente já não sabe o que está fazendo hoje. Eu não tenho plano, se você quer saber um plano para o ano que vem... eu ia dizer, né, que pode existir uma sugestão, né, o seu Délcio, enquanto presidente, pode deixar uma sugestão para os idosos e para aqueles que vêm compor o grupo. O grupo está recebendo adesões nesse período de pandemia? Não recebe adesões, os que já eram sócios nós trancamos, ninguém paga nada, desde março do ano passado. Às vezes me perguntam, seu Délcio, mas eu estou sem pagar. Eu falei, não tem problema, você não está atrasado, porque nós cancelamos os pagamentos. A minha gestão vai terminar agora em agosto, mas com o novo estatuto que estamos preparando, ele vai terminar em dezembro. Certo. Então, em dezembro, espero que até lá a gente já possa se reunir. Aí vamos ver, nem sei se eu vou continuar como presidente, mas se não continuar, estarei à disposição. Mas
Mas continua integrante, se não presidente, né, seu Delcio? É o meu trabalho, porque ó, eu tive convite para tentar eleição para o Conselho Tutelar. Eu falei, meu negócio não é criança. Tive convite para tentar se eleger como vereador. Eu falei, o meu trabalho é o idoso. Teve convite para o Conselho do Idoso. Falei, esse eu vou. Aonde tem o idoso eu vou, eu quero atuar, eu não quero descartar. Então, esse é o meu plano de vida daqui para frente. Certo. Ô, seu Delcio, para consideração final, o que o senhor teria para deixar de mensagem para a nossa sociedade joanopolense em 3 etapas, enquanto idoso, enquanto cidadão e enquanto presidente do Grupo da Melhor Idade? O que a gente tem que fazer é viver. O tempo passa e a gente não percebe, então é viver o melhor possível, curtir essa idade de idoso, que é uma idade melhor que existe no mundo, que se você fala assim, Delcio, quer voltar aos 40, Deus te dá esse poder. Eu falei, não quero, eu quero continuar com o que eu tenho. Eu nunca fui tão feliz na minha vida com a idade e aonde eu moro. Eu digo de peito aberto, parece que eu nasci em Joanópolis em outras encarnações. Então é aqui que eu quero ficar. E para a gente sobreviver assim, o grupo, se eu não ficar no grupo do idoso o ano que vem, quem ficar, batalhar para esse grupo. Porque é tão gostoso ver o idoso feliz. Com certeza. Assim, né? Como eu estou me sentindo. Com certeza. Até é emocionante que a gente ouça, né? Até porque é uma grande lição, né, seu Delcio? As suas palavras são, para nós, uma grande lição, né? E a gente vai agradecer, então, a sua presença, a sua participação aqui no Tribuna Joa, dizer que é sempre bem-vindo, é sempre nosso convidado. Agradeço a Bel, agradeço a Tribuna por essa oportunidade de a gente expor por um pouquinho da minha vida, um pouquinho do que eu gosto desta cidade. Muito bem, muito obrigada então, seu Delcio, pela sua presença. É importante que a gente reforce, né, que a pandemia, que ainda não acabou, resguarda especialmente os idosos, e agora com a chegada da imunização, retoma-se uma esperança, né, para que em breve, esperemos que em breve, né, seu Delcio, as ações, as atividades, a alegria, né? Aquela alegria que o Grupo da Melhor Idade exala na cidade, nos eventos, no carnaval, nas festas de São João, na quadrilha, né? Que possa, se Deus quiser, né? E com saúde, esse carinho, a gente ter de volta esse carinho dos nossos idosos, né? Que praticantes, eles também são atuantes, e atuantes, eles são, acima de tudo, os cidadãos da sabedoria, né? Que nos deixam esse legado de conhecimento e de sabedoria. Vamos agradecer, então, a presença do seu Delcio. Muito obrigado pela companhia e até breve.